nosso preletor. Amado Deus e soberano Pai, graças te damos por estarmos aqui no teu santuário, bendizendo o teu santo nome. Usa o teu servo, que ele venha, meu Deus, trazer o que é de ti, para servir de alimento para nós, para ele, para toda a família, para toda a igreja. É o que por fé te pedimos e por já te agradecemos debaixo do teu santo nome. Amém. Glória a Deus, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Tá. Glória a Deus. Quero parabenizar todos os papais. E também, Deus, que Ele é o Pai dos pais. Deus, Ele é Pai de todos os seres vivos que se encontram na terra e no céu. Deus venha abençoar todos os pais para a glória do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus sem perda de tempo. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 25. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. 14:25, Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí que eu vou ler aqui, amém? Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando disse-lhe, quem disse foi Jesus que falou: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e se assenta primeiro e faz conta do gasto, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a pondo acabar, todos os que viram começaram a escarnecer, zombando dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, e não se assenta primeiro e tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20.000? Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Nesta noite é uma noite de reflexão. Eu quero que você preste bem atenção, que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para mim. Quando o pregador está aqui pregando, lembre bem que primeiro a mensagem é para ele, e segundo é para vocês que são os ouvintes, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que ela corta, ela faz divisão das juntas, almas e medulas. Aqui nós estamos diante de um grande ensinamento do mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Ele está mostrando uma condição para se seguir a Ele. Porque quando a pessoa vem diante de um altar e faz uma aliança aceitando Jesus como Salvador, irmão, esse compromisso é o compromisso mais sério que você pode fazer na face da terra. É um compromisso muito sério, e nós temos que levar a sério esse compromisso. Aqui Jesus Cristo contou duas comparações, e eu vou contar outras mais para que você venha entender. Aqui Jesus Cristo, quando ele diz assim, que você tem que amar a Ele acima de todas as coisas, acima, quando fala aborrecer pai, mãe, irmão, mulher, filho,
não é você andar em contenda, não, mas é você amar a Cristo acima dele. Um exemplo, eu quando me converti a Jesus como Salvador, eu fui o primeiro da família, e meu pai era inimigo número 1 de crente. Desde criança, as pessoas mais antigas era feito a cabeça que crente não era coisa de Deus, e ali ele se tornou assim um opressor, através da sua incredulidade, combatendo contra a minha fé em Cristo Jesus. Mas aí eu não fui pelos seus conselhos, mas sim pelo conselho de Deus. Então, quem não amar seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus bens, não pode ser discípulo de Cristo. E ele contou também aqui outra comparação. Alguém que vai edificar uma torre, mas eu vou aqui falar, colocar uma casa. Um exemplo, você comprou um terreno, e ali você diz assim, eu vou fazer uma mansão para mim bem grande. Aí você começa, faz o baldrame da casa, e depois o seu dinheiro acabou. E ali, entre anos e sai ano, o mato começa a tomar de conta, e alguém que lhe conhece fala, fulano e ciclano ali começou uma casa. Será que foi o que aconteceu? E as outras pessoas vão zombar, e as outras pessoas vão criticar, como o próprio Cristo disse aqui. Não, é porque ele é metido, ela é metida, começou, mas não tem condição de fazer. Então a vida, que essa comparação nos compara o nosso caminhar diante de Deus. E cada momento da vida nós temos que parar, nós temos que avaliar o nosso caminhar diante de Deus. A própria Bíblia, irmão, fala, Jesus falou em João capítulo 14, versículo 18, que o mundo te odeia porque você é luz. O mundo te odeia porque você é salvo. E o mundo não tem nada a ver com você. Nós vivemos num tempo, irmão, hoje. Antigamente, quando a igreja era repugnada pela sociedade, a glória de Deus descia, muitas pessoas se convertiam a Cristo, e a unção de Deus era grande. Depois que agora misturou o evangelho com as coisas do mundo, por acaso eu vi hoje ali uma reportagem, aliás, eu vi um vídeo, eu vi ali uma cena na televisão, que um cidadão lá, que joga no outro time, para que você entenda, ele disse assim, olhou para o outro e falou assim, bem fino, disse assim, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido e tal. Entendeu? Então isso, irmão, no meio das pessoas, da sociedade que não tem Deus na vida, que não é crente, não tem compromisso com Deus, nem aliança, ele já pegou, ficou popular no meio da sociedade, está repreendido em nome de Jesus. Não, eu sou servo de Deus, eu me congrego, tal, eu sou cristão. Mas ser cristão tem que ter uma avaliação, tem que ter um custo. E Jesus conta mais outra parábola, outro acontecimento. Quem é o rei que vai lutar contra outro reino, e ele não para, senta e observa qual é a arma que ele tem, e qual é o tipo de arma que o seu inimigo tem, e quantos soldados eu tenho, se eu vou vencer ou eu vou ser derrotado. Então todo império, quando vai lutar com outro, ele avalia tudo. Quantos homens nós temos de guerra, quantos homens ele tem, quantas armas ele tem, qual o tipo de arma, qual o tipo de arma. Ele tem que fazer avaliação, porque se for para entrar para uma guerra e morrer, então não adianta nada, é melhor se render. Então o cristianismo, irmão, ele é renúncia. O cristianismo, ele é cruz. Por isso que o próprio Cristo disse, chorai e lamentai as vossas misérias, as vossas mazelas da vida. Por que ele falou isso? É porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Tem momentos que nós estamos cansados, querendo entregar e sacudir o fardo da cruz nessa caminhada. Mas quando nós olhamos para Hebreus capítulo 10, versículo 29, e nós paramos para ver
que o negócio é sério, como diz assim: maior castigo cuidar e ser julgado merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça e profanar o sangue da aliança que no qual foi santificado. No versículo 30 diz assim: horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. Nós estamos, irmão, eu posso fazer uma comparação. A nossa vida espiritual, a nossa caminhada é comparadamente uma flecha, um dardo que você tem, somente um tiro para acertar no alvo. E você precisa acertar. Porque a nossa vida, o nosso destino, a nossa caminhada, ele traça um caminho de vida ou morte. É ou não é? Tem ou não tem? Se nós observarmos, irmão, nossa vida, a vida da pessoa que é fiel, ele anda na contramão do mundo. Ele anda na contramão do mundo. Você quer ser atribulado mesmo, perseguido, atribulado por Deus? Seja um homem ou uma mulher de oração. Comece a fazer a obra de Deus e pregar para você ver como as tribulações, a tempestade se levanta na tua vida. Estava conversando com um cidadão que eu ganhei para Jesus lá no Maranhão, aproximadamente 20 anos atrás. O cidadão trabalhava comigo, um jovem novo ainda, não tinha 20 anos. Ele se dedicou à oração e se dedicou a um desafio maior da igreja, que traz uma grande perseguição. Ele escolheu trabalhar na área de libertação. Irmã Chaguinha. Ele viajou em vários lugares aqui do Brasil. Ele contando para mim, ele disse assim: irmão, nos últimos anos foi liberto mais de 2.000 pessoas endemoniadas, porque eu escolhi trabalhar nessa área. Eu falei: irmão, essa área é muito perigosa. Depois do nada, a mulher dele fez uma ação muito triste contra ele, porque o diabo procura aquele que está na família para tocar aquele que está avante na obra de Deus. E ela foi infiel ao seu esposo. Eu falei assim: olha, isso é custo, as consequências da obra que tu está fazendo para Deus. Quando nós olhamos, irmão, em Malaquias capítulo 3 e o versículo 18, irmão, versículo 3 ao 18, se você observar, parece que as coisas andam na contramão da vida. Isso é verdade. Eu vou ler para você aqui, que lá diz que o povo de Deus, ele começou a falar uma palavra que não agradou a Deus. Ele diz assim: ó, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizemos: que falemos contra ti? Inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Pois nós reputamos bem-aventurados os soberbos e também os que cometem impiedade. Ele edifica sim e tenta o Senhor e escapa. Então aquele que teme ao Senhor fala cada um com seu companheiro, e o Senhor o atende e o ouve. E diz assim: há um memorial escrito diante de Deus dele, para que tema ao Senhor, para que se lembre do seu nome. Ele será meu, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia farei, e serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como homem poupa seu filho. Eis que verei a diferença entre o justo e entre o ímpio. Vê, irmão, se nós estamos vivendo uma vida de bonança, está errado. Você sabe o que está errado? Se nós vivemos em uma vida de paz como cristão, está errado. Sabe por que está errado? Porque 2 Timóteo, grave aí, marca aí, 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 12, lá diz assim: aqueles que queres viver piamente em Cristo
Jesus padecerão grandes perseguições. Grandes perseguições. Muitas vezes, quando nós estamos neutros, irmão, sem fazer a obra de Deus, sem provocar o inferno, nós estamos na paz do diabo. É verdade, é verdade. Que existe a paz de Deus e a paz do diabo. Como é a paz do diabo, irmão? É quando você não provoca o inferno, nenhuma atitude, você é convincente. Você é um crente neutro. Aí o diabo olha para você e diz assim: esse daqui não é ameaça para mim. Esse daqui não me afronta. Esse daqui não me causa prejuízo no meu reino. Então, se esse daqui não me causa prejuízo, não me afronta, então ele vai ficar na minha paz, vou deixar de lado. O que acontece também lá nos terreiros de Umbanda, de Macumba, as pessoas saem lá afligidas pelo Satanás. Aí o que acontece? Aí eles vão lá um ritual, um despacho lá, bate o tambor. Aí quem não entende, aí depois o diabo lá se manifesta, porque no 2 Coríntios capítulo 4:4 diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então o diabo, irmão, ele é um Deus deste século que está sendo adorado. Aí ele pergunta: quem pode mais do que Deus? Aí os tolos não entendem. Aí ele pensa que é um Deus que está no céu mesmo, o verdadeiro, mas não é, é o falso. Aí quando ele faz aquele despacho, aí como o diabo, o próprio Cristo disse que ele não se levanta contra ele, aí ele vai lá, Satanás aí ordena para o demônio que está afligindo a pessoa, diz assim: olha, deixa ele na paz aí, momentaneamente, deixa ele tranquilo. Aí a pessoa sai de lá, aí está aparentemente tranquilo. Está aparentemente tranquilo. Então, se nós lermos, depois você vai ler na sua casa, quando você olha a igreja de Sardes e de Laodiceia, irmão, era a igreja que não estava vivendo tribulação e era pior. Então a igreja que ela não faz o reino de Deus crescer, ela não tem tribulação. Se você observar, eu estava observando a igreja de Esmirna, aliás a igreja de Sardes, ela estava vivendo em um mar de rosa, sendo reprovado por Cristo, mas lá não tinha nenhuma tribulação. Se você observar a igreja de Laodiceia, irmão, na época que Cristo escreveu diretamente a carta para Laodiceia. Laodiceia, aquela cidade da Ásia, ela tinha na época as melhores medicinas ocular de olho, era lá em Laodiceia. Os melhores vestidos, tecido de roupa, era lá em Laodiceia. Onde tinha muito ouro, onde tinha muita fartura, onde os mercantes, os navios levavam a riqueza, e aquela cidade vivia numa grande prosperidade. Era tão tal que era a igreja mais rica. E se você observar, ela não estava passando em nenhuma tribulação. Ela estava na paz, por incrível que pareça. A igreja que quando Jesus olhou para ela, disse assim: olha, e a igreja, ela se bateu no peito e disse assim: olha, gente, o pastor da igreja disse assim: gente, é o seguinte, ó, nós somos ricos e estamos enriquecidos e de nada nós temos falta. E Jesus mandou uma carta para ela e diz assim: olha, tu não sabes de nada, tu és o miserável, tu és o cego e tu és o nu. Mas Jesus, como ele é o conselheiro dos conselheiros, ele diz assim: eu aconselho ti que de mim tu compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista. Por que ele falou vestes branca? Porque na época de Laodiceia, quando alguém ia ser julgado, tinha que vestir uma roupa, uma bata preta, o réu, para ser julgado.